E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para falar de Star Wars, de livros e de ideias. Eu acho que a pergunta que não quer calar é: o que vai ser de Star Wars, o futuro de Star Wars, o que vai ser daqui pra frente, né? Pois é, e eu acho que a resposta para o futuro de Star Wars está no passado e a gente vai discutir isso aqui. Certo? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, eu espero que vocês gostem dos vídeos, eu espero que vocês compartilhem e ajudem aqui o canal à medida como vocês puderem. E aí galera, pois é, cá estou eu para falar novamente de Star Wars, simplesmente porque neste período de quarentena, né, em que estamos, eu estou lendo O Herdeiro do Império, né, da trilogia Thrawn, escrita pelo Timothy Zahn, e eu também dei uma olhada nesse livro aqui, ó, do Chuck Wendig, que é Marcas da Guerra, a trilogia Aftermath, que são 3 livros que explicam basicamente o que está acontecendo, ou o que aconteceu no caso, né? Depois do Retorno de Jedi. Depois de todos os eventos do episódio 6, entre o episódio 6 e o episódio 7, né? Quando basicamente a força ela adormece. E aí nós temos o episódio 7 com o Despertar da Força. Enfim. Eu estava dando uma folheada, né, nesse livro aqui, Marcas da Guerra, e assim, sinceramente, eu fico me perguntando uma coisa. O que Star Wars, no caso a Disney, né? O que a Disney que tava querendo com Star Wars? Apenas ganhar dinheiro? É claro. O que a Lucasfilm decidiu fazer e assim se afastar de todas as produções literárias que estavam fazendo para o universo expandido de Star Wars? Porque na realidade, se vocês prestarem atenção, olha, eu tô lendo Herdeiro do Império agora, que foi o primeiro livro escrito após o episódio 6 da trilogia clássica. Então, foi o primeiro livro a ser publicado em 1991, antes de sair a segunda trilogia, né, os prequels. E, cara, Herdeiro do Império é basicamente a perfeita continuação para a história do Luke, para o que o Luke poderia... O que o Luke é ótimo, né? O que a Nova República estaria fazendo ao longo da galáxia, quais histórias estariam rodeando, no caso, a história dos filhos da Leia. Isso é uma ideia muito interessante e é justamente sobre isso que eu queria comentar. Não necessariamente sobre essas histórias, né, sobre essa trilogia, mas justamente o que e quais são as ideias possíveis para Star Wars daqui pra frente. E, sinceramente, a primeira das coisas que eu preciso falar para vocês é que eu fico muito triste em saber que Star Wars tem uma gama de livros, uma gama de produções literárias que são perfeitas para se encaixarem na história canônica de Star Wars e que infelizmente foram deixadas como lendas, como legends. A gente não pode dizer que Herdeiro do Império é uma história real que aconteceu mesmo com o Luke, o Solo e com a Leia, porque basicamente a Leia não teve gêmeos nos filmes, a Rey apareceu e foi simplesmente isso, né? Ela é neta do Palpatine, tecnicamente Palpatine poderia aparecer de novo a qualquer momento e tudo mais, simplesmente é isso, a Palpatine e tudo mais. A gente tem o Ben, que é simplesmente o único filho dos dois, então a gente já descarta uma gama de ideias que tem nos livros. Herdeiro do Império, provação. Nós temos, inclusive, outras histórias que inclusive tem uma história que, se não tem nada, é Sombras do Império, que é a história contando o que o Darth Vader, o que o Vader estava fazendo, o que estava acontecendo com ele enquanto ainda estávamos durante aquele período, né, da trilogia clássica. Então, a minha pergunta é: Disney, o que você quer com Star Wars? O que vocês estão preparando para Star Wars? Porque se é para continuar a trilogia depois da trilogia clássica, por que não contar a história de personagens que nós já conhecemos, né? Perfeito, ok. Por que não continuar a partir deles? Tudo bem que os atores estão velhos, né, pra caramba. A nossa eterna Princesa Leia até morreu, né, Carrie Fisher, que descansa em paz. Então, aqui dá pra entender que precisava ter uma margem de tempo. Só que a questão de todo esse contexto aqui. Por que continuar necessariamente alguns anos depois e ainda com os mesmos personagens? Por que não criar uma nova trilogia, ainda com os Sith, ainda com os Jedi, mas com outros personagens muito longe daquilo que a gente lembrava? A gente poderia simplesmente se afastar de toda a história de Star Wars, porque tecnicamente o último filme saiu em 2005, mas era ainda contando a história de Darth Vader, contando a trajetória do Anakin, né? Estava contando a história do Anakin. Então, tecnicamente, nós tivemos uma
pausa, um espaço, digamos assim, que veio de 89? Foi em 89? Velho, foram 39 anos em que a gente poderia simplesmente não ver mais nossos personagens favoritos, ok, tudo bem, a gente suportaria essa dor, a gente não veria mais aqueles personagens principais. Velho, vocês conseguem entender que o Harrison Ford não aguenta Star Wars, ele não gosta de Star Wars, ele nem queria estar ali no episódio 7, e ele não queria, obviamente, voltar para o episódio 9. Isso não faz sentido nenhum. Particularmente, não precisava ter trazido de volta os personagens. Tudo bem que, cara, o episódio 7 foi o melhor episódio dessa trilogia e é o terceiro melhor filme de Star Wars, na minha opinião. Já construído, já criado, já feito. Em quesito de história, é o terceiro melhor filme de Star Wars na minha lista. Né? Que inclusive eu vou fazer mais daqui pra frente. O que eu quero dizer na realidade é que Star Wars tem uma gama de histórias, uma gama de coisas que a gente poderia simplesmente pegar e fazer uma trilogia, faz uma série. Sei lá, não precisa nem fazer livros, porque a Disney não quer sei lá, parece que não quer se comprometer. Velho, você pode pegar esses livros aqui, por exemplo, um exemplo é esse livro aqui, que é canônico, esse é canônico, e poderia ter feito a trilogia consequente, no caso, a trilogia posterior à trilogia clássica. Você poderia simplesmente esquecer os 6 episódios da saga e você jogar uma história, colocar uma história no canon, que não é canon, tá gente, é canon. Colocar uma história no canon e, sei lá, a história acontece lá atrás. Inclusive, era isso uma coisa que eu queria comentar com vocês. Recentemente eu terminei de escrever um livro, que é o meu universo de super-heróis, que no caso é Guardiões, ou no caso Rangers, a saga dos Guardiões da Terra. Eu terminei de escrever esse livro e comecei a escrever uma fanfic de Star Wars. Essa história que eu estou escrevendo, essa fanfic que eu estou escrevendo, ela é uma história que acontece do lado dos Sith, e ela acontece 5.000 anos antes da batalha de Yavin. Então, a minha pergunta: que custa pegar momentos do passado ou simplesmente não dar o enfoque para os Jedi e dar um enfoque para os Sith? Ou então, no livro dos Sith, o primeiro livro da coletânea dos Sith é um livro escrito pela Sorcerer Sin, que foi uma liderança Sith, uma Jedi negra, que foi banida, exilada, e ela chegou no planeta dos Sith, no planeta Korriban, e eles viraram imperadores lá, viraram lords lá, literalmente lords Sith. Cara, isso aconteceu 7.000 anos antes da batalha de Yavin. Perto desse período aconteceu uma guerra chamada Escuridão dos 100 Anos. Velho, por que não pegar um filme ou uma história que conte essa guerra de 100 anos? Ou então, por que não contar a história de como nasceu o Império Sith 7.000 anos atrás? Por que não contar a história, uma história que não tem nada a ver com a trilogia clássica ou com os prequels, ou então uma coisa que me veio à cabeça quando eu estava folheando esse livro. Marcas da Guerra tem uma ideia muito interessante durante a construção da história, porque não apenas está contando a história dos personagens principais, e não apenas está contando acontecimentos após a queda da Estrela da Morte, né? Após a destruição da Estrela da Morte. Marcas da Guerra também também dá uma atenção, é o que eles chamam capítulos de interlúdio, onde a história ela fala de momentos e locais que não necessariamente estão sendo apontados como os principais, né? A cidade de Coronet, em Corélia, onde nasceu inclusive a Millennium. Não é necessariamente você apenas contar a história de Luke, da Leia, do Han Solo, mas é também dizer o que aconteceu com os outros planetas, o que estava acontecendo em outros lugares enquanto estava acontecendo a Batalha de Yavin, enquanto estava acontecendo a Batalha de Naboo. Não é apenas mostrar os acontecimentos principais. Cara, tem uma gama de planetas sendo afetados por conta do Império e por conta da Nova República, por conta da República. Tem uma gama de planetas sendo afetados após o término, após a destruição da Estrela da Morte, porque a guerra não é só em um ponto. Então, por que não mostrar o que está acontecendo ao redor? Entende? E isso é uma das coisas interessantes que fazem em Star Wars Marcas da Guerra, né? O Chuck Wendig faz muito bem em Marcas da Guerra. Não é só você contar a história de personagens principais apenas da visão dos personagens principais. É também mostrar, você pode também mostrar o que está acontecendo em planetas distintos que estão sendo afetados pela guerra, pelas marcas da guerra.
entende? Então, não é apenas você dizer que tem uma ameaça do lado negro da força. Não, não é só isso. É você mostrar que o Império Sith, ele foi criado, ele estava ali perto da República, perto do centro da República, que no caso era Coruscant, mas ele também estava em Corellia, ele também estava em Yavin, ele estava em vários planetas que você poderia simplesmente parar em alguns instantes e mostrar, olha, está sendo problemático ali, está sendo problemático ali, enfim, vários locais que estão também sofrendo com a ameaça dos Sith. Basicamente era isso que eu queria dizer para vocês, que Marcos da Guerra me deu uma iluminada, de certa forma, me trouxe algumas ideias e me fez pensar que, sinceramente, Star Wars Star Wars no caso da Disney, está desorganizado, não está se entendendo, não está sabendo o que quer e que, como ideia, se nós fôssemos dar ideias para Star Wars, né, para a Disney, a gente poderia dizer isso. Cara, o que está acontecendo em outros lugares, além das áreas principais, onde o Luke, a Leia e o Han Solo estão. Além desses três, outros personagens estão também sofrendo com as ameaças do Império. Então, o que está acontecendo com eles? Né? O que está acontecendo em outros planetas? O que está acontecendo em outros sistemas? De onde vieram os Sith? Qual a origem dos Sith? Que não é que, por sinal, o livro dos Sith ele não conta toda a história. São fragmentos de livros que se perderam. Cara, tem uma gama de coisas que podem ser feitas em Star Wars. Então, por que a Disney está tão perdida? Porque a Lucasfilm hoje está tão perdida na hora de criar uma história para Star Wars, entende? É disso que eu queria dizer para vocês. E com relação à minha fanfic, você pode encontrar no link que está na descrição do Wattpad. Eu estou escrevendo uma história chamada Star Wars Passado Desconhecido, onde a história foca uma personagem, na realidade, que obviamente a história não é canônica, mas que eu estou tentando construir como se ela fosse realmente uma personagem canônica, ela sendo afetada por acontecimentos da história dos Sith e dos Jedi, entende? Por exemplo, a história se passa 2000 anos depois da derrota de Corvus. A derrota de Corvus foi quando os Jedi negros, perderam a batalha para os Jedi, para a Ordem dos Cavaleiros Jedi, e foram banidos, foram exilados até pararem em Korriban, que se tornou o Império dos Sith, o planeta Império dos Sith. 2000 anos depois da Batalha de Corvus, significa 5000 anos antes da Batalha de Yavin, e nesse exato período acontece a grande guerra do hiperespaço. Então, o que todas essas guerras, o que todos esses acontecimentos, esses fatos com relação aos Sith, com relação aos Jedi, o que tá tudo isso acontecendo dentro da mesma galáxia, e por que os planetas não... Porque parece que os planetas não estão sendo afetados por isso, entende? Então eu decidi trazer uma história onde mostra que uma pequena personagem, uma personagem que aparentemente é insignificante, ela está sendo afetada, sim, diretamente por esse tipo de acontecimento, sabe? Ela está sofrendo com esse tipo de acontecimento, com essas coisas em si. Certo? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o vídeo. E por mais que o vídeo tenha sido bastante aleatório, porque fala de Star Wars nesse mês de julho, onde a gente está passando por um período que aparentemente não tem significância nenhuma falar de Star Wars nesse momento, né? Mas eu fiquei com a ideia de querer falar, e eu decidi trazer aqui. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que você está pensando para Star Wars durante esse período. Comenta aí embaixo, diz aí quais as suas opiniões para Star Wars, né? O que você achou desses últimos 3 episódios, que pra mim o Despertar da Força é o melhor, foi o que me fez fã de Star Wars, por sinal. E o resto, no caso, episódio 8 episódio 9, é isso, né? Só dá pra aceitar, né? Fazer o quê? No mais, que a força esteja com vocês. Até a próxima.